esse é o seu maior cuidado. O quadríceps que o Maurício aceitou ali pra você, é isso que você tem que apresentar no palco. Tá, você acha que Jogar esse joelho um pouquinho, porque tira essa proporção e fica... Porque a gente vai avaliar você na pose. E daí você pode acabar com outra menina, mesmo é a pose. É sempre a pose. Então esse ajuste foi bem preciso, tá? Tá. E é isso aí, família Adaptogênio. Hoje estamos num dia muito especial, dia de avaliação, mas uma avaliação mais que profissional. Hoje temos aqui Ju Cáceres. Faz tempo que eu não apareci com a avaliação, eu sei que vocês gostam, e hoje vamos ver aí. Faz tempo, acho que o último que a gente gravou tava num off pesado, né? Com certeza, isso. E agora estamos aí, já iniciamos o pré-contest, e eu vou mostrar como tá pra vocês um pouco físico, eu tô um pouco nervosa, porque hoje temos aqui o Celso, né, que é o árbitro, né? E é isso, eu vou mostrar aí pra vocês, deem um feedback e eu tô nervosa. Galera, para quem não conhece Celso Reis, se a gente for falar do que é pose, do que é arbitragem, é o nosso mestre aí. E também, na verdade, ele foi meu primeiro mestre. As minhas primeiras competições eu tive o grande prazer de ser guiado por ele. E, mestre, muito prazer sempre ter você aqui. Sua visão é muito importante. A Ju, assim, vou falar minha opinião, e claro, você dá a sua. Ela vem evoluindo bastante, se enquadrando, né, na categoria. E vamos ver, eu não vou ficar falando muito, né? Mas também temos aqui outro cara muito especial aqui, Maurício MB Posing. Bom, Não, o Maurício não vai ele pra falar não, que ele sempre me calma, hoje eu não irei te zoar, até porque, como o Gurila falou, hoje a avaliação é com o árbitro Celso. Ele sabe muito mais do que qualquer um que está aqui sentado, até porque faz isso há anos e anos e anos e anos. Não só ali embaixo olhando, como também já competiu. Tem uma história linda dentro do fisiculturismo. Com certeza. Então, assim, hoje quem vai falar é ele. 1/4 valso lado direito. Um quarto valso lado direito. Um quarto valso lado direito. De frente novamente. Relaxa. Vamos lá. Primeira coisa, João, você tem umas pernas potentes. Então, esse é o seu maior cuidado. Não é porque você não tem, assim, o seu glúteo em relação à sua perna, eles ficam um pouco distantes. Por quê? Por causa do seu quadríceps. Não é quer dizer que você não tenha glúteo. É o quadríceps, então você precisava tentar dar uma suavizada um pouco mais no quadríceps. Trazer essa gota mais projeção, tá? Do glúteo médio para cima, puxar, tá? Então assim, o que você precisa? Trazer projeção do glúteo e segurar um pouquinho os seus quadríceps. Mais nada. Tá? Só um adendo na pose de costas aqui. Pode falar. Eu tenho dois jeitos que eu poso e aí conforme o físico vai mudando, fica melhor de um jeito, fica melhor de outro. Que é em relação aqui, as pernas mais abertas, né, e semiflexionadas, ou um pouco mais fechada. Mais fechada. Porque valoriza mais o seu glúteo em relação aos seus quadríceps, tá? Porque eu vejo mais glúteo, tá? Daí eu vejo a proporção do seu glúteo em relação à sua perna. Casa. Agora, se você abre mais, eu vou ver mais quadríceps, mais vasto lateral. Aí, o que eu vejo o seu glúteo? Diminui. Tá. Então, mais fechado. Fechadinho. Ju, faz a pose de frente pra mim, por favor, do jeito que você encaixa normal. Celso, o que você acha de ela pegar o joelho, só o joelho, e trazer um pouquinho só mais pra dentro, pra tentar suavizar um pouquinho mais o quadríceps, já que você falou que é um ponto muito forte. É válido ou não? Pode manter daquele jeito que não tá afetando? Não, é válido. Faz que ficou melhor. Então só trazer o joelho um pouquinho mais pra dentro, só pra diminuir essa parte inferior? Isso. Porque você olha nela nessa posição, a proporção casa mais. Eu sinto mais suavizado os vastos e eu vejo o glúteo
saindo bem na lateral. Então, mestre, na sua opinião, quais são os pontos que ela mais tem que melhorar para equilibrar o shape? Ainda um pouco mais de glúteo, trazer um pouco mais de glúteo na projeção, sim. E perna, esquece. Não treina. E superior dela? Não, superior não precisa... Graças a Deus, mestre, porque assim, dá licença, o gorila, ele me zoa muito. Ela podia ganhar um pouquinho mais de ombro, né? Não é, mestre? O body sendo body. Tá meio flat aqui. Você não treina ombro, você não coisa. Eu falei, gente, não posso treinar porque meu treinador não coloca pra eu treinar ombro, porque ele fala que já tá bom. Porque da última vez, no meu Pro Debut, não sei se você lembra, você tava lá. Ele pediu também, pediu pra eu crescer um pouco em cima, só que eu acho que não deu muito certo. Porque ficou muito grande, ficou muito robotizada. Então, eu fiquei com o ombro desse gigante, o trapézio gigante. E então, a gente regrediu, voltamos a regredir. Agora eu tô treinando ele uma vez na semana, um estímulozinho de leve. E ele tá, eu acredito que tá no tamanho ideal. Aí, quando a gente dá mais uma puxada, ele vai entrar mais. Assim como a condição também do glúteo. E uma coisa que eu tô fazendo, que eu queria que o feedback, é porque assim, eu sempre tive muito quadríceps, né? Só que nesse tempo a gente tá fazendo esse trabalho para diminuir. Então eu acredito que eu consegui ganhar bastante glúteo, ganhei 4 centímetros, e eu consegui diminuir a circunferência da minha perna. Com algumas estratégias, gente. Por exemplo, tô fazendo mais esteira, que esteira, né? Dá uma suavizada. Porque assim, todo mundo fala, nossa, porque a Ju tem muito quadríceps, eu tenho. Só que assim, ele já suavizou bastante do que era antes. E é aquela coisa, tudo é questão de ângulo. Por exemplo, aqui, ó, eu tô com ele sem forçar. Então, no palco, eu tô me atentando muito a eu não ficar forçando. Vocês veem no Instagram, aí eu forço aqui, fico parecendo bodybuilder, sim, mas é porque eu tô forçando. Eu não vou fazer isso lá no palco, entendeu? Então, para as pessoas aí que têm essa curiosidade, tudo é questão de ângulo e também de posar, é você saber posar. Então, quanto mais eu souber posar, mais eu ter leveza no palco, mais a gente vai pegar aí, resultados aí significativos. E tem uma pergunta também que eu queria fazer para o Celso, aproveitando que a gente está aqui. Estamos há 13 semanas, eu estou já com. Ainda não entrei com estimulante nem nada, porque para wellness a gente precisa dar ter cuidado na hora de puxar, porque principalmente para mim, se eu puxo muito, minha perna entra demais, e aí lá no palco fica difícil eu esconder os cortes. O que você acha também questão de condicionamento? Você acha que eu posso chegar. Tenho que dar mais uma puxada? Claro, 13 semanas eu ainda vou entrar com os. Né, com recurso de termogênico, clenbuterol, mas por enquanto eu tô sem nada de estimulante, só com cardio mesmo e com déficit mais baixo de comida. Ó, seguinte, você precisa mesmo tomar cuidado, porque você puxa para esse lado, isso é genético, você puxa para esse lado mais hard. Então, tomar mais cuidado, focar mesmo no glúteo para trazer aquela gota bem acentuada, assim. E uma das coisas que você falou corretíssima em relação à sua pose em cima do palco. Quanto mais você suavizar, e a parte superior é pose, não é você. Você já está com o ombro aí. Então é pose, você dá o estímulo para o seu dorsal aparecer, virar mais a linha de cintura. Então é isso que vai te favorecer no palco. Agora, a sua condição, aí que você vai ter que ter um tato para ela não ficar muito hard. Porque, né, assim, gente, algumas pessoas. Por exemplo, a minha perna aqui tá condicionadíssima. Só que algumas pessoas condicionam muito em alguns lugares e menos um pouco em outro. Então, minha perna, se eu chego numa condição extrema aqui, em tudo, a minha perna ela fica muito condicionada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ela não aparecer muita veia, muito corte na hora ali do palco. Que o que conta é a hora ali do palco, né? É as manipulações aí que a gente vai fazer. Mas eu fico muito feliz aí com o feedback, eu gostei. Eu acho que. Calma. Que eu tava assim. Porque assim, Ju, no último campeonato que você foi, você estava assim, puxado mais o hard e o quadríceps estava maior, tá? Daí isso, lógico, é um fator genético seu, é um fator genético. Daí desfavorece no seu glúteo, né? Por causa Sim. de proporção e equilíbrio, né? É mais por causa disso. Sim. Porque às vezes você fala assim, a atleta não tem isso. Não, não é que ela não tem. É que uma parte está chamando muito mais atenção do que outra. Aí você joga na proporção, falta na proporção. Mas eu sinto também, Celso, que isso é muito corrigível com treinos, né? Sim, lógico. Porque assim, lógico. na minha estreia do Pro Debut, que foi acho que 2 anos atrás, eu tinha ficado nos top últimos, porque eu cheguei muito grande e tava
seca até o talo, então Sim, muita muito veia hard. aparecendo. Então o pessoal fala, Ju, como que você, né, não ficou numa posição melhor? Gente, às vezes, na wellness, menos é mais. E eu aprendi isso porque eu quero esse propósito para mim. E a gente, às vezes, tem que fazer o que a gente não quer, o que a gente precisa. Então, assim, é para parar de treinar perna? Eu gosto, me desestressa. Às vezes, quando eu tô estressado, eu gosto de ir lá treinar, sim. Só que, assim, desde então, eu peguei top 2 no de Curitiba, top 5. Então, a gente vem aí galgando posições porque o trabalho está sendo feito. Então, também, musculação é uma questão de tempo. Eu demorei 5 anos para pegar o meu Procard, então, assim, é a gente ter tempo, paciência, que acho que a gente chega no objetivo, né? Porque uma linha boa eu tenho, tipo, músculo também. É só eu refinar, né? Que Isso, é falta. só refinar. E o bom é que assim, a sua cabeça, pelo que você está falando, tá boa. Você tá com uma visão muito boa do que realmente você precisa. Então você já sabe, é só seguir, tá? Gente, dando um pouquinho do meu conhecimento para passar para vocês. Fisiculturismo, todo mundo tem a visão do gorila. Vou pegar você para Cristo agora. Quanto mais, melhor. E tá certo numa Open, tá certo numa Classic dentro do que precisa. Só que existem categorias como a Bikini, como a Wellness, que às vezes o mais exagero. Então, assim, a categoria Wellness, eu brinco quando conversando no off, que a Wellness e a Bikini são as piores categorias que existem, principalmente a Wellness. Porque a menina tem que estar num condicionamento da cintura para cima, um condicionamento da cintura para baixo, e como fazer isso quando a pessoa já tem uma predisposição genética para, por exemplo, a Ju, fibrar muito e crescer muitos quadríceps. Aí é o trabalho do treinador e, como o Celso ressaltou, ter a cabeça de entender, tá, eu não posso mais fazer isso, ou eu devo fazer aquilo, porque a categoria pede isso. Então, às vezes, eu vejo alguns resultados e muitos treinadores sem entender ou estressados com algumas coisas que acontecem, mas, primeiro, estuda a essência da categoria e não a essência do fisiculturismo. O fisiculturismo em si, um Open, um 212, um Classic, é uma coisa. Nível extremo de condicionamento, o maior possível dentro do peso e altura como a Classic, ou então na body, que só tem que ser grande e seco, entre aspas, tá? Só um exemplo rápido. Já existe a essência da Wellness, que não pede isso. Pede uma gota, mas não pede perdão, gente, fibras aparecendo para todo lado. Enfim, então estude a essência da categoria para que quando você tiver um julgamento, seja do Celso, da Bruna ou de qualquer árbitro pelo mundo afora, você entenda e, beleza, eu entendi. Agora, claro, tá ali no nível parelho, aí no alto nível é um detalhe, mas tem algumas competições que simplesmente a pessoa só não está enquadrada porque tava, como a Ju já falou, tava hard E demais. muitas vezes, gente, eu até admito isso, eu só consegui ganhar o meu cartão profissional quando eu entendi o que eu precisava fazer. Porque assim, eu competia desde novinha, desde os 17 anos, o Celso já me conhece, porque desde lá eu tô. E eu falei, caramba, não vem, não vem, não vem. Só que eu era teimosa, eu treinava perna, 3 vezes no dia, tá. Aí todo mundo, diminui. E eu, não. Quando, por gosto, né? quando eu entendi, eu falei, gente, eu não vou conseguir ganhar o Procard se eu não treinar. Fazer o que você quer? Eu não vou conseguir. E dito e feito, 1 ano e meio de trabalho que eu foquei para isso, eu consegui. Então é tudo questão de tempo, paciência. E ser atleta não é você fazer o que você gosta, é você fazer o que você precisa para a categoria. E para a categoria wellness, quanto mais menininha, vocês viram que eu tô tentando ser, né? Cada vez mais menininha. E é isso. Eu acho que estou feliz com o feedback. Obrigada, Celso. Nada. E agora é só trabalhar mais, que a gente tem aí 13 semanas pela frente. E vamos trazer aí essa proporção de glúteo. Acho que quando secar também ele vai entrar mais, porque densidade eu trouxe nele. O bichinho tá sofrendo. Então é isso. Estou muito feliz, gente. Acompanha essa saga aí com a gente, comigo, com o Pantera e com o pessoal da Adaptogen, rumo a Curitiba aí. Curte, compartilha, manda esse vídeo pra geral. Tem algum recado? Não? Só siga o canal Família Adaptogen. Tamo junto. Valeu, Celso. Valeu, Boa, Pantera. tchau. Valeu, chefinha.